Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Oh, aleluia. Oh, glória. Diz assim, versículo 46. Marcos 10, 46 diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Diga comigo, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Diga comigo, Jesus parou. Diga comigo, mas ele não só parou. Ele disse: ai meu Deus, chamem-no. Chamem-no. Jesus parou e chamou ele. E chamaram o cego e disseram: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Jesus nos diz nessa noite: ânimo, 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 levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, diga comigo, imediatamente, ele recuperou a visão. E seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por esta palavra, porque a tua palavra é a verdade. Oh Espírito Santo, toma o teu lugar de honra, porque tu és o bispo desta igreja. Este povo é teu, estas ovelhas são tuas. Meu Deus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, mas tu podes. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível demais em todas as tuas promessas. Aleluia. A segurança na tua palavra, a segurança, a esperança em ti. Oh aleluia. Oh aleluia. Quem está sentindo o chamado de Jesus? Oh aleluia. Tem luz para aquele que serve ao Senhor. Jesus é lâmpada, Jesus é a luz. E Ele disse que nós seríamos a luz do mundo. Tem que ser luz, irmão. Aleluia. Toma as tuas ovelhas nas tuas mãos. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Espírito Santo, nós te bendizemos. Jesus, nós te adoramos. Nós te bendizemos, Pai, pela tua gloriosa presença neste lugar e nas nossas vidas. Em o nome de Jesus. Podeis assentar. Diga comigo: nosso Deus é um Deus de palavra e zeloso para cumprir. A fé fala. Eu vou repetir isso para vocês enquanto Deus colocar no meu coração. A fé fala. A fé fala. Cri, por isso falei.
nós podemos, e hoje nós vamos ouvir a mesma palavra que nós já ouvimos muitas vezes, mas debaixo de uma nova unção. Porque Deus se renova a cada manhã. O nosso Deus não é um Deus que se limitou a fazer de uma ou de outra maneira. Não. Ele é criador. Ele cria. Se precisar, Ele traz do nada a existência para aquele que crê. Irmãos, esse homem estava na beira do caminho. Quantas vezes as circunstâncias da vida nos deixam à beira do caminho, a gente senta. A gente, cansa. A gente às vezes não vigiamos e deixamos com que a alegria ou a esperança fique de lado e a gente se senta. Este homem estava sentado à beira do caminho, porque a vida dele era mendigar. Eu quero te dizer que a sua vida e a minha vida, a vida de todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é mendigar. Jesus tem uma mesa para os filhos. E eu vou te dizer, o inimigo não precisa nem ficar muito longe, ele pode assistir. Porque a Bíblia diz que Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos, na presença dos nossos inimigos. Sabe por quê? Aquilo que Deus tem para você, o diabo não pode tocar. Ele assiste os filhos de Deus serem abençoados. Agindo Deus, ninguém impede. Provérbios diz que o inferno está diante do trono de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus sabe, irmãos, creia no Senhor, porque Jesus não está limitado ao passado, presente e futuro. Eu e você estamos limitados ao hoje e ao agora. Jesus já está lá no amanhã, Jesus já está no final, porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele pode escrever a nossa história, Ele pode mudar diagnósticos, Ele pode mudar sentenças, Ele pode mudar histórias, Ele pode mudar destinos, Ele pode transformar. Aleluia! Mas nós temos que dar ouvido à palavra dEle, porque aquele cego estava sentado mendigando, mas algo aconteceu. Ele ouviu, irmãos, ele ouviu. Quando ele ouviu que era Jesus, começou a gritar. Ele sabia que Jesus não era um homem qualquer. Ele sabia que Jesus não era um homem qualquer. Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus todos os dias. Pare de reclamar e comece a gritar. Comece a clamar. Comece a pedir. Bata, bata, peça, peça. Busque, busque. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. E aquele que busca, encontrará. Aleluia! Aleluia! Esse homem ouviu falar como você está ouvindo todos os dias. Você tem a palavra na sua mão. Ouça a voz do Senhor, porque Ele é um Deus de palavra. Eu vou te dizer, tudo que existe espera pela tua palavra. Tudo que existe na sua vida, toda circunstância que você está passando, tudo que está ao redor, depende da sua palavra. Abra a sua boca e declare a palavra de Deus. Glorifique a Deus. Ande pela sua vida, dando glória a Deus, orando, clamando. Se está bom, glorifique. Se está ruim, clame. Mas levante-se. A primeira coisa, ele ouviu falar, meu Deus do céu, Jesus está no nosso meio, Jesus está aqui. Ele pode parar diante de você, como parou, e diga, chame-o. Eu quero te dizer, Jesus podia ter pensado assim, tadinho, ele é cego, eu vou lá. Não, Jesus parou e falou, chama. Eu quero te dizer que Jesus está à disposição, mas você tem que ir até Ele. Jesus está à disposição, mas você tem que ir até Ele.
Você precisa se mover. Você precisa ter ânimo. Eu preciso ter ânimo. Eu preciso me levantar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me mover em direção daquilo que Jesus pode fazer na minha vida. Você sabe por que o discípulo falou? A primeira coisa que o discípulo falou com ele foi ânimo. Com certeza ele sabia que Jesus não gosta de gente desanimada. Porque Jesus disse, tem de bom ânimo. São palavras de Jesus, tem de bom ânimo. Olha para quem está do seu lado e diga, tem de bom ânimo. 2 Coríntios 4:8 diz sobre isso. Em tudo sois atribulados, porém não desanimados. Você não pode se colocar numa posição de desânimo. Você não pode se colocar numa posição de desamparo. Você não pode se colocar na posição de destruição. Porque o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. É o poder dele que opera em nós e através de nós. Qual é a capa que nós precisamos tirar? O que que nos pesa? O que que nos impede? Eu quero te dizer uma coisa. Eu amo essa música do Oficina G3, mas Deus me chamou a atenção de uma coisa. Deus disse para mim, Jesus não lutou na cruz. Jesus fala que ele lutou e venceu a letra da música, não é? Na cruz ele não lutou, ele se entregou. Ele lutou antes de chegar na cruz, mas para não morrer no lugar errado. Porque todas as vezes que alguém vinha e queria matar Jesus, a Bíblia diz que ele saía no meio da multidão e ia embora. Porque ele tinha que morrer na cruz. Na cruz ele não lutou. Na cruz ele se entregou por mim e por você. Na cruz ele se rendeu. Na cruz ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz ele se entregou à morte. O autor da vida, o Criador, se rendeu, entregou os Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele morreu. Ele não lutou na cruz porque ele sabia o que eu e você, o que a humanidade precisava. Ele era o Cordeiro substituto. Irmãos, a gente canta, mas quando a gente a gente tem que analisar teologicamente as coisas. Eu não estou dizendo que eles fizeram. Quem está me entendendo? Eu não estou criticando os meus irmãos, não. Eu amo. Eu estou falando com vocês algo que Deus me despertou e falou comigo. E que eu confesso para vocês que eu nunca pensei, ouvindo essa música, eu nunca pensei. Deus falou comigo, sabe onde? Aqui, na hora do louvor. Na hora que eu fui abrir, porque eu não estava cantando muito, porque eu estou com a voz um pouco rouca. E por causa, né, da pintura lá em casa, então eu poupei para não cantar no louvor. Mas aí na hora que eu ia cantar na cruz lutou, o Senhor falou, ele não lutou, ele se entregou. Ele se rendeu. Na cruz ele perdoou, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ali se cumpriu a palavra de Deus, eles disputaram as roupas dele. Dividiram, né, os soldados ali, até as roupas, Eric. Ele não ficou nem com o que, digamos assim, pertencia a ele até aquele momento. Até isso, tiraram dele. Porque ele se entregou, ele se rendeu. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou por mim e por você. Irmãos, creia na palavra do Senhor. Tenha ânimo, se levante. Caminhe até Jesus todos os dias. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aquele cego imediatamente ele enxergou e ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não voltou para o beira do caminho. Ele não voltou para contar para ninguém. A Bíblia diz
Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Diga comigo, vá, a tua fé te salvou. A fé fala. Por que Jesus perguntou para o cego, o que tu queres? Porque ele tinha que falar. Ele tinha que falar. Por que a mulher do fluxo de sangue, ela pensou, a fé dela foi, eu vou arrastando, se eu apenas tocar na orla dele eu vou ser curada. Mas Jesus, a palavra, o nosso Deus é um Deus de palavra e zeloso para cumprir. A cura dela foi de acordo com a fé dela, mas Jesus fez ela fazer o quê? Fez ela falar. Por quê? Jesus não podia ter deixado quieto. Jesus falou, opa, diga comigo, Jesus parou de novo. Jesus parou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? Era necessário que fosse manifesto para todos. Por isso que tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador publicamente. Porque a fé fala. Você crê no coração e com a boca você confessa a respeito da salvação. Não basta você dizer, eu tenho Jesus no coração. Então prova que tem Jesus no coração. Confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E a mulher tocou. Jesus parou e falou, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Os discípulos, Senhor, tem uma multidão aqui tocando o Senhor, apertando o Senhor, puxando o Senhor, né? O Senhor pergunta, quem te tocou? Ai meu Deus, Jesus sabe quando a gente toca diferente. Jesus sabe quando a gente canta diferente. Jesus sabe quando a gente ora diferente. Jesus sabe quando a gente lê a Bíblia diferente. Jesus sabe quando as nossas palavras são diferentes. Porque sai virtude dele. Quando você canta, adora com toda a sua alma como verdadeiro adorador, sai virtude de Jesus para você. Quando você prega com toda a sua sinceridade do seu coração, crendo na palavra de Deus, sai virtude para você. Quando você toca no seu cantinho, com seu coração quebrado de tanta luta, com tantos problemas, com tanta dificuldade, mas você adora, naquele momento você fala assim, olha, eu não quero saber de mais nada, eu quero adorar o meu Senhor. De Jesus sai virtude para você. Quando você tem todos os motivos, às vezes para chorar, mas você chora clamando, você chora orando, você chora, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esta é uma das frases que eu mais falo na varanda da minha casa, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, tem momentos que nós temos que gritar. Tem momentos que nós temos que gritar. Quando o pastor falar assim, dá glória a Deus, grita glória a Deus, aleluia. Quando o pastor falar, clame, igreja, clame, clame, igreja, grita, clame. Ai, Deus não é surdo. É um direito seu. Mas eu quero te dizer, Pedro fez diferente de todos eles. Por isso que ele andou sobre as águas. Pedro fez diferente. Pedro se esforçava. Se esforce também. Vamos nos esforçar também. Vamos obedecer ao Senhor. Amém? Amém? Diga todos os dias. Isso não é mentira, isso é verdade, isso não é utopia, isso não é coach. Tem unção de Deus sobre a minha vida. Sabe o que me entristece? Tem gente que paga 10 mil reais para passar um final, não tem nada contra. Tem gente que passa 10 mil reais, paga 10 mil reais para ouvir 3 dias João 10:10. Nós pregamos aqui de graça, João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundante. E eu vou te dizer uma coisa, nessa igreja não tem assento bronze, assento diamante, assento prata, assento ouro. Não, todos aqui são lavados, remidos do sangue do Cordeiro e são chamados por
mesmo Jesus para se assentar na mesma mesa. Oh, glória! Jesus não faz a gente chegar perto dele pensando assim: eu não posso, meu lugar é lá atrás. Só se eu, né? E ainda colocam assim como um privilégio: quem for ouro e puder sentar na frente vai comer junto com o palestrante. Não na mesa dele, mas no mesmo horário que ele, junto com ele. Você pode sentar na mesa do Rei de Graça. Você pode sentar na mesa do Rei de Graça. Você pode sentar na mesa do Rei de Graça. Jesus disse: vinde, 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 bebei de graça da água da vida. Quem tem sede, beba. Quem tem sede, beba. Era para você estar glorificando de pé. Porque Jesus não tem filhos prediletos. Existem unções diferentes. Se você for ler lá que eu também li hoje, meu Deus e meu Pai, ao óculos, para encerrar. Existem unções, por exemplo, a unção que Deus tem na vida do pastor William, é na vida do pastor William. A unção que Deus tem, por exemplo, nessa igreja, na vida do pastor Fernando, é diferente. Olha, diga comigo, diferente, não melhor. É diferente a unção que Deus tem na vida do pastor Fernando da vida que ele tem nos pastores auxiliares. Por quê? Porque ele é o anjo desta igreja. Ele foi colocado pelo pastor William aqui como anjo da igreja presbiteriana pentecostal do Regina. Os pastores auxiliares recebem uma autoridade delegada por ele para auxiliar ele naquilo que é necessário para o bom andamento da obra do Senhor. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Viva na sua unção. Não se sinta menos com a unção que Deus te deu, porque a unção que Deus te deu é necessária para o momento. Se Ele quiser dar mais, Ele dá. Josué entendeu isso. Josué vivia, posso dizer, aos pés de Moisés, aprendendo com ele e esperando o tempo dele. Esperando o tempo dele, servindo com alegria, servindo com disposição, fazendo mais do que era pedido, porque o servo que faz só o que é pedido é inútil. Diz a Bíblia, não sou eu. Então Moisés falava assim: olha, pode ir. Ele falava não, ele ficava no pé do monte, esperando Moisés descer. E ele, por causa do seu coração, por causa das suas atitudes, ele foi o sucessor de Moisés. Ele teve o tempo dele. Temos que aprender a esperar o nosso tempo. E enquanto o tempo não chegar, faça com alegria. E se não chegar, eu quero te dizer uma coisa: se Deus não tiver para você, você vai chegar no mesmo lugar que eu, no céu. A recompensa vai ser a mesma para nós dois. E eu vou te dizer: a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu vou ler para vocês para encerrar. Diz assim, se alguém quiser anotar para ler em casa, Números capítulo 11, versículo 16, diz assim: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Com quem que Deus ia falar? Com Moisés. Na frente de quem? Do povo. Mas era com Moisés que Deus ia falar. Tem coisas que Deus vai falar com o pastor ungido de Deus na igreja. Como Deus tem falado com ele aqui no meio da igreja e feito grandes promessas. Então segura, porque a promessa é para a igreja, né, Josiano? A promessa é para ele e para a igreja. E se tem líder aqui que está ajudando o pastor, tem líder aqui que está ajudando o pastor na obra, fica de pé. Tem líder aqui que está ajudando o pastor na obra, fica de pé. Você está na tenda do encontro. Aleluia. A orientação de Deus para Moisés foi: eu descerei e falarei com você. E olha o que eu disse:
A unção está na vida do pastor William, passa para a vida do pastor Fernando, passa para a vida do pastor Sandrinho, passa para a vida do pastor Júnior, pastora Isa. Eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, porque é árduo mesmo, gente. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Não tem líder de célula mulher, não, só a Elisângela, aí a Fernandinha, a Tati, a Márcia e a Meg. Não, tem mais. Aleluia. Aleluia. Irmãos, igreja, dá uma olhadinha. Tem muito pouco. Vocês não acham, não? Vocês não acham que tem poucos, não? Vocês não acham que precisa de mais? Rogo a Deus para que envie mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Olha para trás. Líderes, comecem a rogar a Deus que levante mais trabalhadores para a seara. Porque eu vou dizer para vocês, a promessa de Deus não saiu do nosso coração, não. 7.000 almas. 7.000 almas. E eu vou te dizer, Deus vai mandar. E para comportar essas 7.000 almas, para ajudar essas 7.000 almas, pastor Fernando precisa de mais cooperadores da obra. Em todos os sentidos. Diga comigo, líderes, nosso Deus é um Deus de palavra. E Ele zela pela tua palavra para cumprir. Líderes, Jesus está esperando as suas palavras, o seu clamor, a sua compaixão pelas almas e a sua dedicação na oração. Ore. Jejue, busque ao Senhor. Senhor, eu quero almas. Senhor, faça de mim como o Senhor fez de Pedro, ganhador de almas. Ele era pescador e o Senhor falou, eu vou fazer de você pescador de almas. Faz de mim também, Senhor. Igreja, evangeliza, prega o evangelho. Que Deus vai honrar vocês. Esteja à disposição para estender a sua mão na célula. Não tem visitante não? Ora, cai na oração. Cai no clamor. Lê a palavra do Senhor e vai orar. E igreja, ore. Vamos ficar de pé. Levante da beira do caminho. A pergunta é, nesta noite, Deus é um Deus zeloso da sua palavra. E você tem feito o quê? Eu tenho feito o quê? Feche os seus olhos.